A tuberculose ela pode ser considerada uma infecção bacteriana crônica, cujo agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, famoso BK. A transmissão se dá por gotículas respiratórias. E observem essa informação, é muito importante que a gente perceba o seguinte: a infecção deve ser distinguida da doença ativa. Quando a gente tem o primeiro contato com o micro-organismo, a gente desenvolve o que é denominado tuberculose primária. A tuberculose primária, na grande maioria das vezes, não tem sintomas, é assintomática. Esse micro-organismo provavelmente vai se instalar no pulmão e lá ele vai ficar em latência, sem replicação e sem sinais clínicos. Esses focos infectados pulmonares podem formar granulomas que tendem a cicatrizar por fibrose e calcificação. Inclusive, quando a gente faz exame de imagem, por exemplo, radiografia de tórax, a gente pode encontrar essas áreas calcificadas no ápice pulmonar. Mas isso não significa que a pessoa está com a tuberculose propriamente dita. E sim, ela está infectada, que é a tuberculose primária. Porque, na verdade, em torno apenas de 5 a 10% dos pacientes infectados pela tuberculose primária vão desenvolver a tuberculose secundária, que é a doença propriamente dita. Se a gente pensar nos fatores que tiram essas bactérias da latência, sem dúvidas o principal fator é a imunossupressão. E quando a gente fala em imunossupressão para a tuberculose, principalmente AIDS. Claro que outros quadros de imunossupressão também podem contribuir, dentre eles diabetes, mas principalmente AIDS. E também aumento da idade. O aumento da idade é considerado um fator de risco para a saída da latência desses micro-organismos e evolução para a doença ativa. Como a gente comentou, o local de início dessa infecção, na maioria das vezes, é o pulmão. E esse paciente vai exibir uma febre baixa. Essa febre baixa geralmente acontece no final da tarde, no começo da noite, quando começa a cair a temperatura. É aquela febre que a gente chama de vespertina, mal-estar, anorexia. Esse paciente geralmente exibe grande perda de peso e pode ter também sudorese noturna. O que chama atenção para o nosso diagnóstico de tuberculose é que esse paciente, na maioria das vezes, vai ter tosse produtiva. Tosse produtiva é aquela tosse com secreção. E acompanhando essa tosse, o paciente sente dor torácica e frequentemente a gente observa hemoptise. Hemoptise seria a presença de sangue na secreção, no escarro. Hemoptise não necessariamente indica que o paciente é portador de tuberculose, mas indica que ele está com acometimento pulmonar. Então, assim, é um forte indício. Alguns termos que são importantes a gente conhecer, que a gente encontra na literatura. Quando que eu uso a expressão tuberculose miliar? Quando ocorre a disseminação por meio do sistema sanguíneo, produzindo pequenos focos de infecção que pode lembrar tanto macroscopicamente como radiograficamente sementes de milho, daí o nome miliar. E consumação é uma palavra muito antiga, a gente praticamente não usa mais nos dias atuais, mas a gente guardava essa palavra para descrever pacientes com tuberculose em estágio avançado, a doença muito grave, onde o paciente ficava caquético, com caquexia, o estágio terminal de uma doença grave. Hoje em dia, dificilmente a gente vai ver um paciente portador de tuberculose nesse estado.